Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 5, ok? Todos encontraram aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada nos últimos dias, nos últimos tempos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Mais uma vez, vamos todos ficar de pé. Vamos falar com o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós louvamos a Ti porque estás presente no nosso meio, falando as nossas vidas, e agora vai falar também, ó Deus, através da Tua palavra. Agora, ó Deus, o Senhor vai encher o nosso coração e a nossa vida da Tua presença, da Tua glória, da graça do Senhor, de modo que nós vamos sair daqui cheios do Espírito, doutrinados em nossa mente e com o coração alinhado contigo, Senhor. Então, ó Deus, vai abrindo as nossas mentes, vai abrindo os nossos pensamentos, para que nós venhamos a receber agora a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Amém? Irmãos, quando nós estamos passando por tempos difíceis e por lutas na nossa vida, é muito difícil a gente dizer assim, ó, louvado seja o Senhor por esse problema. Você mais uma vez teve uma derrota, você passou por uma tribulação, você mais uma vez sofreu uma intempérie na tua vida, e aí você fala o quê? Não é? Você diz louvado seja o Senhor? Por exemplo, quando alguém está doente, aí a pessoa passa por aquela doença, nós dizemos assim, Deus é fiel. E quando ela não passa? Aí as pessoas ficam caladas. Já observou isso? Elas ficam caladas, elas não falam nada, porque pensam, e dá a entender que Deus não é fiel, né? O irmão hoje passou por um acidente, né? O carro foi destruído, e Deus é fiel, apesar disso? Amém? Deus é fiel, Deus é fiel, mas é difícil nós passarmos por momentos de tribulação e dizer Deus é fiel, ou louvado seja Deus. Agora imagine, pense comigo aqui, se cada vez que você, estando numa tribulação, dissesse Deus é fiel, ou louvado seja Deus, e caísse 10 mil reais na sua conta. Atentou? Cada vez que você está passando por um deserto, por uma tribulação, por uma dificuldade, e naquele momento daquela luta sua, você levantasse a mão para o céu e dissesse assim, ó, louvado seja Deus, e caísse 10 mil reais na sua conta. Você falaria isso quantas vezes? Várias vezes, amém, irmãos? Agora eu quero dizer para vocês que na nossa conta com Deus, cada vez que nós falamos isso, mais vai cair, mais ela vai encher e mais Deus vai cuidar. A nossa herança vai aumentar com isso. O que Pedro está aqui falando para os cristãos escravos, que foram injustamente tratados pelos seus patrões, maltratados, para as esposas cristãs que eram humilhadas pelos seus maridos, para os cristãos que estavam sendo perseguidos, e nisso aqui, que era a região da Turquia, onde é hoje a Turquia, ele está dizendo assim, nós temos que louvar o Senhor, apesar da tribulação. Amém? E hoje o que Deus quer falar para nós aqui, ainda que nós estejamos enfrentando uma luta gigantesca na nossa vida, que nós devemos louvar o Senhor, porque Deus é fiel e porque nós estamos seguros em Deus eternamente. Amém, irmãos? Nós estamos seguros em Deus eternamente. O dinheiro seu que está lá no banco, ele não está seguro. Se o governo de hoje para amanhã, a Dilma resolver falar assim, ó, não gostei do protesto, vou confiscar 80% de tudo que tiver no banco, ela faz e toma. Talvez você está devendo para alguém, essa pessoa entra com a execução, passa lá na sua conta e leva o dinheiro, você nem percebe.
Mas o único lugar onde nós podemos depositar com muita segurança é em Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Sobre isso que eu quero trazer para o coração dos irmãos alguns pensamentos e algumas ideias aqui sobre isso, sobre essa questão. E a primeira delas, a primeira ideia que traz o texto aqui, é que quaisquer que sejam os nossos problemas, nós podemos louvar a Deus, porque a nossa salvação vem de Deus. A nossa salvação vem de Deus. Pedro fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro começa falando aqui, Deus, Pai de Jesus Cristo, que a nossa salvação vem dEle. Deus, Ele é um, quando nós pensamos em Deus, mas Ele é três também, e cada um dos três tem uma função para poder abençoar as pessoas, para poder falar ou realizar alguma bênção na vida das pessoas. Deus Pai planejou, eu vou trocar o microfone aqui, porque esse daqui está com problema. Deus Pai, Ele planejou a nossa salvação, e o Deus Filho cumpriu o projeto da salvação, e o Espírito Santo está aqui hoje para poder nos ajudar, para poder cuidar da nossa vida, para poder fortalecer a igreja, para poder abençoar você, para poder que quando você passa por uma tribulação, Ele encher a sua vida da presença de Deus, para que você possa sair. Amém, irmãos? Amém? Ele quer abençoar a vida de cada uma das pessoas. Então nós podemos louvar a Deus. Está passando uma tribulação na tua vida, está passando uma dor, está passando um desespero. Hoje Deus quer que você louve a Deus. Amém? A nossa salvação, irmãos, ela vem de Deus. Ela não vem de homens, ela não vem de pessoas, ela não vem de quem promete e não cumpre, ela não vem de pessoas sem estabilidade, ela vem de um Deus que não muda em nada na vida. É sempre o mesmo Deus. Amém? Nós podemos, irmãos, louvar a Deus, porque a nossa salvação, ela vem da sua grande misericórdia. O texto de 1 Pedro diz assim: conforme a sua grande misericórdia. Deus, Ele é muito mais misericordioso, e às vezes a igreja, o povo de Deus, os religiosos, eles não entendem o que é misericórdia. Misericórdia é castigar menos do que você merece. Suponhamos que você cometeu uma transgressão que merecesse 10 chicotadas. Deus vem com a grande misericórdia e dá só uma, ok? É castigar menos do que você precisava. É Ele fazer de alguma forma para que você possa passar, ainda que tenha tido uma transgressão. Então o texto mostra para nós que não é nós que conseguimos a salvação, não é nós que conseguimos as bênçãos, não há mérito nas pessoas, mas somente em Deus. Ele diz assim: conforme a sua grande misericórdia. Amém, irmãos? É a misericórdia de Deus, é a bênção de Deus que está sobre nós. Se nós merecêssemos salvação, se nós merecêssemos alguma coisa de Deus, Ele jamais teria misericórdia. Nós merecemos apenas a ira do Senhor, por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão. Mas Deus tem enchido a nossa vida com misericórdia. A palavra do Senhor lá em Lamentações diz que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Diz também que as suas misericórdias se renovam cada manhã. Amém? E sabe por quê que é a cada manhã? Porque cada manhã nós vamos pecar, nós vamos transgredir, nós vamos ofender a Deus. E cada manhã Deus, Ele arruma uma forma de te ajudar. Arruma uma forma de, mesmo você sendo falho, pecador, o pior ser, o desgraçado da criação, ainda assim Deus te abençoa, porque Ele é misericordioso. Amém, irmãos? Então nós temos que entender a misericórdia. Nós temos que receber a misericórdia. Nós temos que louvar a Deus. Está passando por uma luta? Deus tem muita misericórdia na sua vida. Apesar desse mal, apesar dessa luta, apesar dessa dor, apesar dessa dificuldade, Deus continua sendo bom. O Salmo 23 fala assim, que bondade e misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Deus colocou 2 acompanhantes para você na face da terra: bondade e misericórdia. Bondade para te dar o que você precisa, misericórdia para não te castigar como você merece. Amém, irmãos? Nós, irmãos, podemos louvar a Deus porque a nossa salvação vem do seu poder vivificante, poder de vida. O versículo 3 diz assim, o versículo 3 ainda diz assim: Ele nos regenerou para uma esperança viva. Sabe o que é regenerar? É nascer de novo. Regenerar é uma coisa crescer. Foi cortada e cresceu novamente. Me parece que no nosso corpo, o fígado, né, ele regenera. Então se tirar um pedaço do fígado, ele regenera, ele volta, ele cresce novamente. O seu cabelo, por exemplo, né? Você corta o cabelo e ele regenera. As unhas também. Deus também é assim. Às vezes nós passamos por uma tribulação e uma dificuldade que parece que a nossa vida ela foi destruída. Ela acabou. E nós falamos assim: bom, nunca mais vou me levantar. Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer aquilo. Minha vida acabou agora. E Deus vem e regenera. Deus vem e dá vida de novo. Deus vem e levanta. Deus vem e coloca para cima. Deus vem e fala assim: opa, não acabou ainda não. Você vai continuar e eu ainda vou abençoar você. Eu vou fazer você nascer de novo, como fiz com muitos. Vou fazer também na tua vida. Amém, irmãos? É essa palavra. Nós estamos passando por uma luta, estamos passando por uma tribulação. Não se abata. Deus vai fazer você nascer de novo. Deus vai levantar você da onde você caiu, da onde você foi abandonado, da onde você foi deixado. Deus vai nos levantar novamente, porque Deus é especialista em dar vida. 1 João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Nasceram de Deus. Foi Deus que nos fez nascer de novo. Foi Deus que nos levantou. Foi Deus que nos deu vida. Não fomos nós, não foi nenhuma outra pessoa, não foi a carne, mas foi Deus. Amém? Lá em João 6,44 ainda diz assim: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Deus dá vida, irmãos. Deus dá vida. Está abatido? Está cansado? Está desanimado? Quero te dizer, Deus dá vida para você. Deus dá vida para mim. Deus dá vida para essa igreja. Deus dá vida para cada um de nós. Deus tem muita vida para doar para nós. Então por isso, se estamos passando por uma tribulação, e aquele povo estava passando por muita luta, Pedro fala para eles: olha, Cristo, o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Ele dá vida para nós. Tem pessoas querendo acabar com a vida de vocês aí, cristãos daquela época. Tem pessoas querendo acabar com a vida de vocês aqui. Tem pessoas que mataram seus sonhos, mas Deus vai dar vida de novo. Deus vai levantar novamente. Deus vai colocar para cima, porque Deus faz isso. A nossa vida, irmãos, ela tem momentos de tribulação, mas nós podemos louvar a Deus, porque Deus não vai nos deixar mortos, vai nos levantar. Amém? E alguém fala assim: pastor, mas morreu. A pessoa morreu e agora acabou tudo. Não acabou. Existe vida além da vida. Amém, irmãos? Existe vida além da vida. Morreu aqui, Jesus fala, João 6,44. Eu quero convidar todo mundo a ler bem forte e bem bonito comigo. Vamos lá? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Morreu. Tem vida além da vida. Deus vai levantar, mesmo quem morreu, mesmo se a vida acabou aqui, Deus vai levantar ali, porque esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Está passando por uma luta? Então vão me matar, não tem problema, mata aqui, mas Deus levanta ali. Se morrer aqui, Deus vai dar vida lá. Se a vida acabar aqui, se uma doença acabar com a vida, uma bala acabar com a vida, um acidente acabar com a vida, Deus vai devolver a vida. Essa é a luta do homem, irmãos. Desde Faraó, os faraós, por que eles mumificaram os corpos dos que morriam?
Porque eles acreditavam que ia arrumar uma forma de trazer aquela pessoa à vida novamente. A pessoa era colocada mumificada, o corpo dela ficava perfeito, porque eles iam descobrir, ou tentavam descobrir uma forma de trazer a vida novamente. É assim. Mas o ser humano não pode. Mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Amém? É possível para Deus. Nós podemos, irmãos, louvar a Deus, porque a nossa salvação vem da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro fala assim, olha, presta atenção, capítulo 1, versículo 3. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse aqui é o fundamento da nossa fé. É por isso que nós chegamos à igreja todo domingo. É por isso que nós temos o nome de crente, ou de evangélico, ou de cristão. É por isso que nós lemos a Bíblia. É por isso que nós cremos em Deus. Por causa disso aqui, ó. Se Jesus não tivesse ressurgido, ressuscitado, nós jamais, irmãos, teríamos esse aglomerado de pessoas para esse fim. Jamais. Porque o fundamento da igreja é a ressurreição. Se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Se Ele levantou do túmulo, nós também vamos levantar. Se Ele ressuscitou corporalmente, nós também vamos ressuscitar corporalmente. 1 Coríntios 15, 17, Paulo dá um alerta para nós. Ele diz assim, olha, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, todo o capítulo, ele está ensinando as pessoas que Cristo ressuscitou corporalmente. Porque havia uma falsa doutrina que falava que Cristo nunca morreu. Pelo contrário, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E esse é o fundamento da fé da igreja, da fé do povo de Deus. Esse é o fundamento que tem que encher o nosso coração. Pode acabar a vida, pode acabar o dinheiro, pode acabar a saúde, pode acabar a alegria. Mas um dia Deus vai me levantar. Assim disse Jó. Jó foi o homem que pouca gente deve ter sofrido igual Jó. Primeiro os bens, depois os filhos, depois a saúde, depois a esposa. Falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Acabou para mim. A esposa não suportou. E que Jó faz? Jó continua a sua fé. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor. Mais à frente, lá pelo capítulo 38, Jó fala uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor, aquele que me redime, que faz ressuscitar, vive. Amém? O meu Redentor vive. Pode me matar hoje. Pode meu coração parar de bater hoje. Pode ter um AVC e cair morto. Mas eu voltarei. E essa deveria ser uma frase que as pessoas colocam na lápide, né? Eu voltarei, eu ressuscitarei, eu voltarei, um dia estarei de volta, porque Deus não nos vai deixar acabar. Irmãos, ninguém quer acabar, nenhuma pessoa. Nós vamos ser levantados por Cristo, amém? Isso nos enche de esperança. Está passando uma luta terrível na tua vida, não tem problema não, irmão. Está vivo, dê glória a Deus. Se morrer, um dia Deus, pela glória dele, vai levantar você de lá. Então, encare seus desafios, encare suas lutas, olhe para os seus problemas, para as suas tribulações e diga para eles assim, ó, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. É isso que a Bíblia ensina para nós. Segunda ideia desse texto. Sejam quais forem os nossos problemas, podemos louvar a Deus, porque a nossa salvação é segura até a eternidade. Amém? A nossa salvação é segura até a eternidade. Versículo 4 a 5 aí, Pedro vai começar a descrever a nossa salvação como uma herança que está num cofre do banco do céu, guardado contra qualquer intruso que venha tentar roubar. Ela está guardadinha, e quem vigia essa salvação é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus. Vamos lá, vamos ver. Primeiro, a nossa salvação, ela é uma herança segura no céu. Pedro falou no versículo 4, e eu convido todo mundo a ler comigo, bem forte, bem bonito. Vamos lá? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor,
herança guardada nos céus para nós. Pedro olha para aquele povo que estava lá na região da Turquia, que hoje é a Turquia, sofrendo perseguição, lutas, pessoas sendo mortas por serem cristãos, igual lá no sul do Iraque, lá com o Estado Islâmico, igual o Boko Haram tem feito na África também. E Pedro olha para aquelas pessoas e fala assim, olha, a nossa salvação ela está segura no céu, aqui pode tudo acabar, mas está guardada uma herança para nós, lá no céu. Irmãos, herança é uma coisa que queremos, amém? Sim ou não? Se a pessoa falar assim que não, está mentindo. Herança dá briga, herança é uma luta. E quando a gente, por exemplo, vai ler uns textos jurídicos, por exemplo, expressões em latim, tudo, alguém está lendo, até a gente que é da área fica com preguiça de ler. Mas imagine só, que fosse ser lido um testamento para você. O tabelião liga para você, olha, tem um testamento aqui no cartório, nós queremos fazer a abertura para ler para você. Você ia correr lá, ia colocar a mãozinha no queixo assim, ó, pode ler. Lê agora. Aí ele poderia ter 100 páginas, você ia observar cada letra, cada coisa, cada bem que ele falasse. Você ia ficar totalmente atento. Oh, peraí, volta nisso aqui, eu não entendi. Lê de novo, não ia? É assim. Aqui também, irmãos, por mais que você esteja cansado ou passando alguma dificuldade hoje, nós estamos falando de uma herança. Está sendo lido para você aqui hoje um testamento de uma herança que está guardada para você. Quando você chegar lá no céu, quando você chegar na glória, essa herança é para nós. Nós somos os herdeiros dessa grande herança. E Pedro diz aqui que essa é uma herança reservada para nós no céu. É claro que o próprio Cristo, que é a nossa herança, a salvação que é a nossa herança, a nossa vida no céu, é uma coisa tão maravilhosa, tão melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. E aqui nesse mundo, as heranças, elas não têm segurança alguma. Você pode morrer antes de receber a sua herança. Sabia disso? Pode. O processo de uma herança é demorado. Até você receber, você pode morrer. Você pode ser herdeiro de bilhões. E esses bilhões nem sequer chegar à sua mão. Porque aquela herança, ela tem que pagar as dívidas primeiro, para depois pagar você. E os ladrões podem roubar essa herança e não ter segurança alguma nesse mundo. Nesse mundo é assim. Os irmãos lembram do assalto ao Banco de Fortaleza, o Banco Central de Fortaleza? O pessoal alugou uma casa de venda de grama para jardinagem, né? A uma distância lá de quase 1.000 metros do banco. E ficaram lá. Como movimentava a terra, né? Ninguém percebeu. Cara inteligente, começaram a furar. E engraçado, como é que eles deram conta de acertar direitinho, né? E foram furando, até que chegou lá e roubaram 165 milhões de reais. Não é pouco dinheiro não, viu gente? Meu Deus, é um caminhão de nota de 100. É dinheiro demais. Pegaram aquele dinheiro, levaram. O banco até hoje só recuperou 30 milhões. Outros 135 milhões nunca foram recuperados. Mas o que aconteceu com os ladrões? Os familiares dos ladrões começaram a ser sequestrados por outros ladrões e pela própria polícia para que entregasse o dinheiro para eles. Eles fizeram todo um trabalho de engenharia, pegaram o dinheiro, trouxeram o dinheiro, mas não ficaram com o dinheiro, porque nesse mundo não tem segurança nada do que as pessoas fazem. Mas a nossa herança no céu tem. Amém? A nossa herança no céu tem. As heranças, irmãos, nesse mundo, elas podem ser amaldiçoadas. Imagina uma herança de tráfico. Não é? O Estado pode ir lá e confiscar tudo. Eu estava assistindo um documentário sobre o Pablo Escobar, e o filho dele mudou de lá para os Estados Unidos e mudou até de nome, porque ele corre risco de ser morto, porque as pessoas têm medo que ele assuma os negócios, e o pai dele morreu há quanto tempo, não é? É uma herança maldita que ele tem, não pode desfrutar de nada. Imagina uma herança de terra grilada, onde as pessoas mataram proprietários para pegar aquela terra, e agora morreu e ficou para os filhos, e fica com aquela terra de sangue para a vida deles. Há heranças complicadas, mas a nossa herança no céu não. A nossa herança no céu é uma herança pura, imaculada, que ela jamais vai acabar. Ela é uma herança maravilhosa, e ela está guardada no céu para nós. Ela foi guardada para nós, e ela não está guardada por qualquer um não. Ela está guardada, e nós estamos firmemente guardados pelo poder de Deus através da fé. Versículo 5.
Convido todos para lerem, bem bonito. Vamos lá? Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amém? A palavra protegido aqui é um termo militar de vigiar, de guardar e de prender. Paulo usou esse termo lá em 1 Coríntios 11, 32, segunda. Diz assim: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Deus está vigiando a sua salvação. Deus está guardando a sua herança. O próprio Deus está guardando. É pelo poder de Deus que está guardando tudo aquilo que Deus quer dar para nós. Porque se fosse na nossa mão ou na mão de qualquer pessoa, Satanás ia impedir que nós recebêssemos a nossa herança. Ele ia tentar tomar de alguma forma, ele ia tirar de nós. Mas eu digo uma coisa para você: nenhum exército desse mundo, nenhum ser desse mundo ou do universo tem capacidade de vencer o poder de Deus. Amém, irmãos? Nada pode vencer o poder de Deus. Eu pergunto para vocês: o que pode ser mais poderoso do que o poder de Deus? Nada. Exatamente, nada. E é esse poder que está nos guardando. E para as pessoas que ensinam por aí, nas igrejas, que as pessoas perdem a salvação, que ela cometeu um pecado faltando 5 minutos para morrer e não foi para o céu, que a pessoa saiu da igreja, saiu da salvação, eu digo para você: você está totalmente enganado. Olha o que o texto está dizendo aqui. A salvação das pessoas, ela é guardada pelo poder de Deus. Não é pela conduta da pessoa, não é por estar dentro de uma igreja, não é por ela ser mais ou menos crente, é porque Deus que guarda. Amém? Deus que guarda, é Deus que mantém. Pedro está falando aqui para nós que a nossa salvação que vai revelar no último tempo. Ele quer dizer para nós desfrutarmos aqui na terra agora, glorificando a Deus, porque nós estamos guardados pelo poder de Deus. Amém? Estamos guardados. Nada vai tirar isso de nós, nada, nada. É como quando Noé entrou na arca. Ele não tinha como sair de lá, se Deus não abaixasse a água. Estava totalmente protegido. A sua salvação, você é crente? Você entregou sua vida para Cristo, você foi chamado por Jesus, você recebeu a salvação, ninguém vai tirar ela de você, amém? Nem você. Romanos capítulo 8, Paulo fala para nós assim: quem nos separará do amor de Deus? Será fome, nudez, espada, perigo, violência? Quem nos separará? Nada, nada nos tira do amor de Deus. Uma vez que Deus nos agarrou, irmãos, você pode até tentar sair. Uma vez que Deus nos chamou, você pode falar assim: eu não quero mais, Deus, eu cansei. Você pode fazer o que você quiser, mas a graça de Deus, ela é irresistível. Ela é irresistível, não se pode mais largar, e ninguém vai nos tomá-la, amém? Deus simplesmente disse: haja e houve luz, terra, todas as coisas. Esse é o poder de Deus, é o poder que está guardando a nossa salvação. Você está passando por uma luta e pensa assim: Deus não me protege, Deus não me livrou, Deus permitiu essa doença, Deus permitiu a morte, Deus permitiu o problema financeiro, permitiu eu perder o emprego, permitiu a crise, permitiu a luta. Será que Deus tem poder? E Pedro fala assim: são protegidos pelo poder de Deus. Deus não conta com esse mundo, meus irmãos. Deus conta com o próximo. Deus não conta com essa vida. Ele conta com a vida além dessa vida. Amém? Às vezes nós estamos colocando a nossa fé e a nossa esperança em objetos que vão ser levados. Morre hoje para ver. Tudo que você tem, das suas coisinhas mínimas até as máximas, todas serão levadas. Seu relógio, seu anel, a sua meia, sua cueca, seu carro, sua casa, seu apartamento, sua fazenda, tudo vai ser levado. No momento exato que você morre, abre a sucessão, passa para o outro. Sucedeu, tudo que é seu passou. Não coloca a sua esperança nessas coisas não, meu irmão. Coloca em Deus, amém? Coloca no Senhor. Porque aquilo que Deus nos garantiu, ninguém tira, amém? Ninguém tira, sua fé não pode ser em você. Eu acredito que eu sou uma pessoa boa para ir para o céu. Coitado de você, ninguém presta para ir para o céu. Você tem que colocar somente em Jesus Cristo. Porque o texto diz assim, pelo poder de Deus até chegar, que mediante a fé
são protegidos. E essa fé é em Cristo, não é na carne. Ninguém deve se gloriar, mas somente colocar a fé em Cristo, em Deus. E a fé, quando ela é colocada em Deus, ela tira a glória de nós, ela nos humilha, ela pisa no nosso orgulho, porque ela pega toda a glória e entrega na mão de Deus e fala assim: é Deus que guarda, não nós. Não nós, somente o Senhor. Somente o Senhor. Portanto, irmãos, vamos viver a vida cristã confiando no Senhor, tendo fé, acreditando que Deus está guardando. E se você está passando por uma luta hoje, nessa semana, nesse mês, nesse ano, diga assim: louvado seja Deus. Amém? Porque quando tudo acabar, quando todas as coisas passarem, a minha herança está lá no céu. E eu vou chegar lá. E eu estarei lá. E ninguém vai me tomar. Ninguém vai me tomar. Ninguém vai me roubar. Recebe uma herança para você ver. Boa parte dela vai para os impostos. Corta lá uma fatia gigantesca. Já tira de você e vai para o governo. Mas em Deus não tem isso. Em Deus Ele vai guardar tudo intacto. Quando você morrer, vai ser como Estevão, que olhou para o céu e falou assim: eis que vejo o Filho do Homem de pé à direita do Pai, esperando para receber. Deus vai nos receber lá também. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.